Crescimento de uma empresa não é um conceito, gente, é uma tarefa. E se você não tem ações de crescimento na sua agenda hoje, a sua empresa está morrendo. E isso acontece de forma muito silenciosa. Eu vou te ensinar aqui como transformar essa mentalidade de urgência operacional em rotina de dono. Hoje você vai sair dessa conversa com um plano simples, com 3 partes para desenvolver uma mentalidade empreendedora na prática. A parte 1, eu vou te dar o direcionamento. Você vai definir prioridades de crescimento a cada mês. Na segunda parte, a rotina de dono, gente, com método de como você se organizar para executar atividades que vão fazer o crescimento do seu negócio. Na parte 3, você vai ter critérios de decisão. Como você vai parar de decidir no escuro, na urgência, para ter direcionamento. Você vai compreender que muitas vezes essa condução do seu negócio vai fazer com que você não cresça. Mas com o método você vai sair do amadorismo e começar a empreender com intenção, empreender com mentalidade de dono ou de dona do seu negócio, que quer o quê? Ver a empresa ter resultado, que vai exigir muitas responsabilidades e demandas diárias de você. Manter um negócio não é apenas abrir um CNPJ, que é aquela burocracia que muitas vezes você já conhece as etapas. Mas o que vai pesar mesmo é esse dia a dia, de manter a empresa, de conduzir a empresa, lidar com pessoas, lidar com fornecedores, tomar decisão a todo tempo, ter uma demanda atrás da outra para você resolver, tudo urgente, tudo para ontem, e você ainda precisa colocar em prática ações para fazer a empresa crescer, o que acaba ficando de lado, gente. E o problema disso é que muitas vezes você não consegue nem ter esse olhar de planejamento, de se organizar. É tudo urgência. E aí o mês passa, você trabalhou muito, você fez muito, você executou muito, mas a empresa não sai do lugar. E aí eu quero fazer uma pergunta bem direta para você. Você acredita que realmente conduz a sua empresa para o resultado ou apenas reage aos problemas no dia a dia? Porque se você não tem um planejamento do seu negócio, mesmo que simples, para garantir ações na semana, você vai seguindo o fluxo. E planejamento aqui, eu não quero que você entenda como algo burocrático, engessado, bonito, sabe? Não, eu estou falando de decisões antecipadas. Você tem aquele momento em que você tira para pensar como fechar uma nova parceria, como vender mais para os clientes que você já tem na base, ou você só vai resolvendo tudo que vai chegando com urgência? Porque entenda o seguinte, quando você passa a definir prioridades para o seu negócio, isso vai te dando direcionamento. Como é que eu penso no meu negócio, dentro da Empreender com Paixão? Quando um problema acontece, que a gente vai e resolve. Resolveu. Mas quando esse problema vem de novo, eu digo, poxa, gente, isso aqui já está virando um padrão. E quando eu vejo esse padrão repetindo, a gente precisa olhar para ele e falar, tá, como é que eu corrijo? Eu paro e penso junto com a minha equipe, o que está acontecendo? O que está mal definido? O que precisa mudar para que esse problema não volte novamente? Porque se você não faz esse movimento, a sua energia ela vai toda para a correção. E a correção que vai tomar o seu tempo, que vai te sugar, porque vai vindo todos os dias as mesmas coisas para você fazer. E aí, quais são as ações que muitas vezes você precisa colocar em prática? São perguntas diretas. Quais ações na sua semana estão fazendo você perder tempo? Sim, você se sente com uma sobrecarga. Você precisa definir, você precisa olhar para o problema. E aí vem o seguinte, você vai agora, junto comigo aqui, pensar quais são as 3 prioridades que você precisa resolver agora. Trazer cliente para a empresa, vender ou retrabalho. Porque não necessariamente vender é trazer mais clientes, você pode vender para aqueles clientes que você já está ali. Então, quando você olha para isso e você responde, você diz, ok, é cliente. Então, como é que eu vou prospectar novos clientes? Eu vou fechar parceria? Eu vou aumentar, em vez de trazer mais clientes, eu vou pensar em ações para aumentar o meu ticket médio. Isso são ações de crescimento, não ações que é no dia a dia resolver sempre os mesmos problemas. Eu entendo que dentro da sua rotina não dá para você fazer isso com frequência, mas pelo menos uma vez por semana ou 10 minutos a cada dia. É entender o seguinte, o que está acontecendo aqui no meu negócio? Poxa, minha equipe, a gente não está atendendo bem, não está convertendo. Precisa de treinamento? Precisa melhorar o padrão? Precisa melhorar os processos? Então, quando você tem respostas, quais são as suas prioridades para crescer, você vai ter o
quê? Um norte. E esse norte vai te ajudar a evoluir. E o que você tem que fazer no dia a dia da sua empresa? Existe uma regra simples. Antes de você entrar nessas demandas do dia a dia, você precisa entender qual é a minha prioridade dessa semana. Toda vez que você começar a semana, qual é a prioridade? Porque senão, os problemas vão tomando seu tempo. E isso dificulta, isso que torna o empreendedorismo, muitas vezes, tão cansativo. E muitas vezes eu vou te recomendar que você faça isso no início do dia. Gente que tem um negócio, não sei se você também age assim, gosta de acordar muito cedo. Eu acordo, gente, máximo 5, 5 e meia. Se você conseguir achar esse momento que você consegue essa privacidade de pensamento, de execução, isso é essencial. Porque dentro daquela rotina do dia a dia, às vezes isso dificulta muito. E aí vamos pensar o seguinte, como é que você vai conseguir organizar a sua rotina e diminuir essa sobrecarga que você tem? Pronto. A primeira coisa é você precisa entender, você é dono ou dona do seu negócio. Você não é funcionário do seu negócio. Você vai executar atividades? Vai, mas sempre pensando como crescer, como fazer com que a empresa não dependa tanto de você. É importante treinar a equipe, é importante ter indicadores e isso vai exigir de você método. Depois você tem que entender o seguinte, quais são as atividades que hoje estão com você, mas você precisa delegar. Você precisa passar pelo menos 3 atividades para a sua equipe, para as pessoas que trabalham com você, que estão ali, muitas vezes não conseguem executar pela falta de orientação. Ah, Flávia, mas eu não tenho equipe, eu não estou conseguindo. Usa ferramentas, gente, aplicativos, inteligência artificial. Você precisa se organizar, você precisa de mais tempo, você precisa de método no seu dia a dia. E agora eu vou entrar nessa conversa com você com o método de um jeito certo, que é para você entender, para você aplicar. Método, em uma frase, é isso. É você organizar o seu dia, separando o que gera resultado. Quando você pega a sua empresa, muitas vezes você está ali mantendo a empresa viva, sabe? A empresa está passando mal, você está resolvendo as situações para mantê-la viva. Mas aqui a gente está falando de energia para fazer a empresa aplicar. E o primeiro passo que você tem que fazer é, pegue aí o seu último dia de trabalho e liste as atividades que você fez. Então, os seus últimos dias. Você consegue ter isso aí em mente? Depois você vai colocar do lado dessas atividades. Eu gosto de fazer isso, tá? Eu pego a atividade e digo, essa atividade me dá resultado? Essa atividade é uma atividade de manutenção? Ou é uma atividade de peso que eu gostaria de me livrar? E classifico dessa forma que o resultado muitas vezes está relacionado o que coloca dinheiro aqui no meu bolso? A prospectar, novas propostas de clientes, negociação, parcerias, revisar ofertas. Isso aí faz. O que é manutenção? Manutenção, muitas vezes, é o que precisa acontecer para a empresa continuar funcionando. Por exemplo, responder o cliente, entregar um insumo, pagar uma conta importante, organizar uma agenda. E as atividades de peso? Peso, gente, é aquela que acontece toda hora, que às vezes falta método, é o retrabalho, é o erro repetitivo que acontece, é a cobrança que acontece no meio de um processo que era para ter sido resolvido, é atividades que estão ali atrasadas fora do prazo. Olha para essas atividades. E aí você vai para o próximo passo, que agora é o seguinte, você tem que ter 3 decisões importantes nessa ordem. Primeiro é atacar um problema nessa semana. Se é retrabalho, você está vendo que retrabalho está tomando muito seu tempo, é erro que está acontecendo, vai atacar ele. Peraí, por que esse erro está acontecendo toda hora? Por que isso está sendo entregue o tempo todo por atraso? Você tem que olhar para o problema e encarar para poder resolver. Se você não resolve os problemas, ela vai interferir no R, que é no resultado. E essas atividades de e-mail são, digamos, atividades de manutenção que são necessárias, você não vai colocar ela para o início do dia, você coloca mais para o meio do dia. É o seguinte, você precisa pensar como parar esses problemas para poder você ganhar mais tempo. Quando eu comecei a aplicar, na verdade, a olhar a minha empresa dessa forma, o que é que me dá resultado, o que é peso, você começa a delegar. Você começa a delegar. Quando você delega, mas ainda assim a carga está em cima de você, você vai parar, você deve, na verdade, parar e pensar, tá, o que isso está acontecendo errado? Às vezes contratei a pessoa errada, às vezes eu não orientei da forma certa, ou então a pessoa não tem perfil. Você tem que ver, você tem que aplicar isso na sua rotina como dono. E, gente, isso é gestão aplicada. E você precisa pensar em gestão mesmo tendo pequeno negócio. E para você pensar em gestão, você precisa ter uma mentalidade empreendedora, que vai ser construída no dia a dia, com a prática. E aí, quando você olha a sua semana, eu quero que você me diga qual foi ou qual é a atividade P, que tem peso,
que você tem vontade de se livrar e que você conseguiria delegar para uma outra pessoa. Tem atividades que são atividades de peso, mas que você sente esse peso, mas são atividades que só podem ser executadas por você. Olhe também sobre esse ponto de vista aí. Quando você precisa, por exemplo, fechar vendas, fechar venda é uma atividade importante. É uma atividade, ou você vai ter uma equipe de vendas muito boa, ou se você ainda está no comercial, são atividades que dependem muito de você, você precisa criar métodos até para replicar para outras pessoas. E aí, a gente falando em gestão, você precisa compreender o mínimo que precisa acontecer todo mês para sua empresa, pelo menos pagar as contas e começar a gerar lucro. E para isso você precisa fazer o que eu estou te falando aqui, te orientando, que é ter essa mentalidade de dono. Quando você tem uma mentalidade de dono ou de dona, você precisa ter números, gente, indicadores, não pode trabalhar no escuro. E aí você precisa pelo menos de 3 números, que é quanto custa manter a sua empresa todo mês, contas, folha de pagamentos, imposto, estrutura, sistema, taxa, quanto precisa entrar todo mês para você pagar tudo. Pagar e até se pagar. Como dono ou dona do seu negócio, você tem que ter o seu salário, você não pode trabalhar de graça, que isso é diferente de ter lucro. E qual é o mínimo, né? Qual é a margem mínima que você precisa ter para gerar negócio? É responsabilidade, é decisão todos os dias. E a parte mais pesada do processo do empreendedorismo é muitas vezes ter que decidir tudo isso sozinha. Você sozinha ali pensando, se você não tem um sócio ou uma pessoa próxima, essa solidão empreendedora, ela é real, ela acontece sim. E por isso que muitas vezes é tão difícil empreender, porque existe todo esse lado de gestão, existe todo esse lado emocional também de lidar com muita coisa que é novo. Isso vai exigir de você uma postura de gestão, de rotina e de comportamento. E para te ajudar nesse processo, eu quero primeiro que você curta esse vídeo, porque eu vou trazer um plano prático para você. O que você precisa fazer hoje para sair do amadorismo? É uma ação para agora, para começar a executar. Você precisa sair daqui com uma mentalidade diferente. Você precisa sair daqui com um plano, com um direcionamento. Então, o que você vai começar a fazer? Você vai definir 3 prioridades para o seu negócio, para você executar esse mês. Você está vendo esse vídeo aqui, você vai executar. Possivelmente você já tem isso na cabeça, então escreva. Quando você escreve, isso faz muita diferença. E quando você escrever essas atividades, você vai colocar se são atividades que geram resultados, atividades do meio, né, para manter, ou atividade de peso, atividades cansativas, atividades que você não tem nem mais saco para executar. Você definiu resultado, meio e peso. O último, gente, a questão do peso, você precisa atacar. Eu falei que é retrabalho, erros, falhas no processo, então você vai. Quando você levantou esse peso, você vai pegar e dar número para ele. Então, qual é o custo desse erro? Qual é a meta? Eu quero reduzir esse erro em X, eu não quero que esse erro aconteça. Então, você precisa dar uma meta, dar um direcionamento. Se você fizer isso hoje, você começa a mudar a sua condução na sua empresa, a sua forma de agir. Porque o negócio muitas vezes trava porque o dono não define prioridades. Tudo é urgência o tempo todo. E aí você precisa ter essa mentalidade empreendedora. Você não é funcionário do seu emprego, né? Da sua empresa, na verdade. Você é dono do seu negócio. E dono conduz a empresa para crescer. E se você quer crescer, eu te digo o seguinte, venha fazer parte do clube de membros da Empreender com Paixão. Aqui você vai ter conteúdos exclusivos, você vai ficar mais próximo de mim como sua mentora e você vai ter esse norte que você tanto precisa para empreender e ter resultado. E vai se conectar também com outros empreendedores apaixonados assim como você, ter acesso a conteúdos exclusivos, ferramentas aplicáveis e vai ver também bastidores do que eu aplico no meu negócio. Esse é o momento de você sair desse amadorismo e começar a se profissionalizar. Então aqui embaixo tem Seja Membro, você vai clicar em Ser Membro, é apenas um investimento simbólico mensal que vai te dar um grande retorno. Então entenda, você não está mais só nessa jornada, agora você empreende com paixão e com método. Vem comigo!